Mar de sabedoria. Salomão e o segredo da mente em paz. A sabedoria mais antiga do mundo. A noite em que tudo mudou. Imagine a cena. É noite fechada em Gibeão. O céu está carregado de estrelas. O vento sopra devagar sobre as tendas reais. E um jovem rei está deitado com os olhos fechados. Ele tem tudo o que um homem poderia querer. Tem o trono do seu pai Davi, tem o respeito de um povo inteiro, tem exércitos, riquezas e um nome que já começa a ecoar pelas nações ao redor. E ainda assim, por dentro, há uma pergunta que não sai da cabeça. Sou capaz? Consigo carregar tudo isso? Naquela noite, Deus apareceu para Salomão em sonho, como está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. E disse uma coisa que ninguém esperava ouvir. Pede o que quiseres e eu te darei. Pensa comigo por um momento. Se Deus aparecesse para você agora, neste exato instante, e fizesse essa mesma oferta, o que você pediria? Seja honesto. A maioria de nós sabe exatamente o que pediria. E provavelmente não seria sabedoria. Mas Salomão pediu algo que surpreendeu o próprio Deus. Não pediu riqueza. Não pediu a derrota dos seus inimigos. Não pediu uma vida longa e tranquila. Ele pediu um coração que entendesse, que discernisse, que soubesse como governar com justiça. E a resposta de Deus foi tão generosa que nenhum livro de motivação, nenhum coach, nenhum guru da atualidade jamais conseguiu prometer algo parecido. Deus disse que, porque Salomão pediu sabedoria, e não as coisas que os homens comuns passam a vida perseguindo, ele daria a sabedoria e, além disso, daria tudo o que Salomão não havia pedido. Agora me diz, quando foi a última vez que você parou para pensar que talvez o que você mais precisa não seja mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento ou mais conquistas, mas sim uma mente em paz? Uma mente que sabe o que fazer com o que já tem. Uma mente que não é destruída pelas circunstâncias, que não entra em colapso diante da pressão, que não fica rodando em círculos às 3 da manhã, repassando situações que não têm solução naquele momento. Salomão descobriu algo naquela noite em Gibeão que levou a vida inteira para entender completamente. E o que ele descobriu está registrado com uma profundidade que a psicologia moderna ainda está tentando alcançar. Não é sobre como ser bem-sucedido, é sobre como viver com clareza interna. Como pensar sem ser destruído pelos próprios pensamentos. Como encontrar paz em um mundo que não para de gritar. Mas há uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem quando leem esse episódio. Por que Deus escolheu aparecer para Salomão de noite? Por que não durante o dia, em público, diante da corte inteira? Existe algo muito específico nessa escolha. Algo que tem tudo a ver com o estado da mente humana quando ela finalmente para. Quando o barulho do mundo cala e sobra só o essencial. O sono não é fraqueza. Na perspectiva bíblica e na perspectiva da neurociência moderna, o momento em que a mente repousa é o momento em que ela está mais receptiva ao que é verdadeiro e profundo. Deus não apareceu de noite por acaso. Ele esperou o momento em que Salomão não estava sendo rei, não estava tomando decisões, não estava gerenciando nada. Ele esperou o momento em que Salomão era simplesmente um ser humano, quieto diante do silêncio. E é exatamente aí que começa o nosso problema. Porque a mente moderna raramente chega nesse ponto. Nós não sabemos mais parar. E o que Salomão aprendeu sobre isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria mente a partir de agora. A doença da mente que a ciência descobriu e Salomão já sabia. E você acabou de ouvir algo sobre o sono de Salomão em Gibeão que provavelmente nunca tinha considerado antes. E agora precisa ouvir o que estava acontecendo dentro da mente dele antes dessa noite. Porque o pedido que Salomão fez não surgiu do nada. Ele surgiu de uma consciência muito clara de um problema que ele reconhecia em si mesmo e que você, quase com certeza, também reconhece em si mesmo, mas talvez nunca tenha nomeado com precisão. Existe uma palavra no hebraico antigo que a maioria das traduções da Bíblia simplifica demais. Essa palavra é lev. Nas nossas Bíblias, ela aparece traduzida como coração. E quando lemos coração, nós pensamos em emoção, em sentimento.
naquele órgão que acelera quando estamos apaixonados ou assustados. Mas para os hebreus, o leve era algo muito mais complexo e muito mais central do que isso. O leve era a sede de tudo. Era onde a mente processava, onde a vontade decidia, onde as emoções se formavam, onde o caráter de um homem era realmente construído. Quando Salomão pediu a Deus um coração que entendesse, ele não estava pedindo mais sentimento. Ele estava pedindo uma mente integrada, uma mente que funcionasse com clareza, com propósito e com paz interna. Isso muda tudo quando você começa a ler Provérbios com esse entendimento. Quando Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração mais do que tudo o que se guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Ele não estava dando um conselho sentimental. Ele estava descrevendo um protocolo mental. Ele estava dizendo que existe um centro dentro de você, um núcleo interno, de onde tudo na sua vida emana, e que se você não proteger esse centro, tudo ao redor vai se desintegrar, não importa o quanto você conquiste lá fora. A neurociência moderna chegou a conclusões muito parecidas com isso, só que levou alguns séculos a mais para chegar lá. Pesquisadores da Universidade Harvard, em um dos maiores estudos já realizados sobre a mente humana, descobriram que as pessoas passam quase 50% do tempo acordadas, pensando em algo diferente do que estão fazendo. 50%. Metade da sua vida consciente, a sua mente está em outro lugar. E o estudo foi além. Ele concluiu que uma mente dispersa é uma mente infeliz. Não uma mente ocupada, não uma mente produtiva, mas uma mente que vive dividida entre o que está acontecendo agora e tudo o que poderia estar acontecendo, que deveria ter acontecido, ou que talvez aconteça no futuro. Salomão não tinha acesso a esse estudo de Harvard, mas ele descreveu exatamente esse fenômeno com uma precisão que assusta. Em Provérbios capítulo 17, versículo 24, ele escreveu que a sabedoria está diante do homem prudente, mas os olhos do insensato estão nos confins da terra. Olhos nos confins da terra. Uma mente que vive em todo lugar, menos no lugar onde o corpo está. Você reconhece isso? Você está em casa, mas a sua mente está na reunião de amanhã. Você está com os seus filhos, mas está mentalmente resolvendo um problema do trabalho. Você está tentando dormir, mas está revivendo uma conversa que aconteceu há 3 dias. Isso não é fraqueza de caráter. Não é preguiça espiritual. É uma condição que Salomão identificou e que a ciência confirmou. A mente humana, quando não é cultivada com intencionalidade, tende naturalmente para a dispersão. E a dispersão tem um custo altíssimo. Não só na produtividade, não só no relacionamento, mas na paz. Na capacidade de sentir que a sua vida tem sentido, que o que você está fazendo importa, que você está presente na sua própria existência. Agora preciso que você entenda uma distinção que Salomão fazia, com uma clareza que pouquíssimas pessoas possuem. Existe uma diferença enorme entre saber muito e pensar com clareza. O mundo está cheio de pessoas que sabem muito, que leram muito, que estudaram muito, que acumularam informação suficiente para encher uma biblioteca e que, mesmo assim, não conseguem tomar uma decisão simples sem entrar em crise. Não conseguem dormir bem. Não conseguem estar em paz, porque saber muito não organiza a mente. Só a sabedoria faz isso. Salomão entendia que o conhecimento sem sabedoria é como ter um mapa sem saber onde você está. O mapa é real, as estradas estão lá, as cidades existem, mas de nada adianta se você não sabe o seu ponto de partida. A sabedoria é o que te posiciona, é o que dá contexto ao que você sabe e transforma a informação em clareza, e clareza em paz. É por isso que o mundo moderno, com mais acesso à informação do que qualquer geração anterior na história, está enfrentando uma epidemia silenciosa de ansiedade, de insônia, de vazio existencial e de incapacidade de simplesmente estar bem. Não falta informação. Falta exatamente o que Salomão pediu naquela noite. Um leve que entenda. Uma mente integrada. Um centro interno que aguenta a pressão sem se fragmentar. E aqui está a virada que vai reorganizar tudo o que você pensa sobre paz mental.
A paz não é o que acontece quando os problemas somem. A paz não é a ausência de pressão, de conflito, de desafio. A paz é uma ordem interna que permanece intacta, independentemente do que está acontecendo ao redor. É a capacidade de estar no meio da tempestade sem ser a tempestade. Salomão passou a vida inteira entendendo como construir essa ordem interna. E o que ele descobriu, você vai começar a ver agora. Mas antes de chegarmos aos princípios que ele ensinou, precisamos ir a um lugar que a maioria das pessoas evita quando fala de Salomão. Precisamos ir ao livro que ele escreveu no momento mais difícil da sua vida. O livro que ele escreveu não quando estava no topo, mas quando estava no fundo. Porque é lá naquele livro que a sabedoria mais honesta e mais transformadora de toda a sua obra está escondida. Eclesiastes, o diário de uma crise de sentido. Você acabou de entender que a paz não é a ausência de problemas, mas uma ordem interna que resiste a qualquer circunstância. E agora precisa conhecer o livro que Salomão escreveu quando essa ordem interna dele havia desmoronado por completo. Porque existe algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Eclesiastes. E esse desconhecimento faz com que um dos textos mais profundos já escritos seja lido de forma superficial, como se fosse apenas filosofia melancólica de um velho sábio refletindo sobre a brevidade da vida. Eclesiastes não é um livro de triunfo, é um diário de crise. Quando Salomão escreveu as primeiras palavras desse livro, ele não estava no auge do poder, cercado de conselheiros e celebrado pelas nações. Ele estava no fundo. Estava olhando para trás e vendo uma vida que, apesar de toda a glória externa, havia perdido o fio condutor interno. E a frase com a qual ele abre o livro, vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não é desespero, é diagnóstico. É um homem com coragem suficiente para olhar para a própria vida com total honestidade e dizer: eu tentei de tudo e preciso te contar o que encontrei. Pensa na dimensão do que isso representa. Estamos falando do homem que construiu o Templo de Jerusalém, uma das maiores obras arquitetônicas da antiguidade. Estamos falando do rei que recebia delegações de nações inteiras vindo de longe só para ouvir a sua sabedoria. Estamos falando de alguém que tinha riqueza, poder, cultura, prazer e conhecimento em níveis que nenhum ser humano antes ou depois dele combinou da mesma forma. E esse homem sentou, pegou um pergaminho e começou a escrever sobre o vazio. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, Salomão fez algo que todos nós fazemos. Ele tentou encontrar paz nas coisas erradas, e ele foi mais longe do que qualquer um de nós poderia ir nessa busca. Por isso, o que ele tem a dizer sobre isso tem um peso que nenhum filósofo moderno consegue reproduzir. Ele não está teorizando, ele experimentou. Nos capítulos 1 e 2 de Eclesiastes, Salomão documenta aquilo que podemos chamar de o experimento mais radical já realizado por um ser humano. Ele foi sistemático, quase científico na abordagem. Primeiro, testou o conhecimento. Mergulhou em toda a sabedoria disponível no mundo antigo, estudou, investigou, aprendeu e concluiu que quanto mais ele sabia, mais doía. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, ele escreveu que no muito saber há muito pesar, e quem aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Isso não é pessimismo, é a constatação de que o conhecimento sem propósito não traz paz, traz peso. Então ele testou o prazer. Abriu espaço para o vinho, para a alegria, para os sentidos. Construiu jardins extraordinários, criou reservatórios de água, plantou vinhedos. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3, ele descreve como buscou nos prazeres físicos uma resposta para a inquietação interna. E descobriu que o prazer funciona enquanto dura e desaparece sem deixar nada de permanente. O problema com o prazer como fonte de paz é que ele exige repetição constante e em doses sempre maiores para produzir o mesmo efeito. É exatamente o mecanismo da dependência, e Salomão identificou isso séculos antes de qualquer manual de psicologia. Depois testou as grandes obras, construiu palácios, ampliou o reino, acumulou riquezas em uma escala que o texto bíblico descreve com detalhes impressionantes.
Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4 até 11, ele lista tudo o que construiu e conquistou, e então conclui com uma frase que deveria ser fixada na parede de todo profissional ambicioso do século 21. Atentei para todas as obras que as minhas mãos tinham feito, e para o trabalho que eu me havia esforçado por realizar. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Trabalho que produzia resultado, mas não produzia paz. Aqui está o ponto que mais interessa para a sua vida hoje. O que Salomão estava descrevendo é uma síndrome que você provavelmente conhece por dentro, mesmo que nunca tenha dado nome a ela. É a síndrome do próximo nível. É aquela voz que diz: quando eu conseguir a promoção, aí eu vou estar bem. Quando eu terminar esse projeto, aí vou descansar. Quando eu conquistar aquela meta, aí vou me sentir realizado. E quando você conquista, a voz imediatamente se reposiciona para o próximo objetivo. E a paz continua sempre a uma conquista de distância. Sempre chegando, nunca chegada. Salomão tinha acesso a tudo. Não havia próximo nível para ele. E mesmo assim, a inquietação estava lá. O que isso te diz? Que o problema nunca foi a conquista insuficiente. O problema é a crença de que a conquista produz paz. Ela não produz. Ela pode produzir satisfação temporária, celebração legítima, senso de progresso real. Mas paz, a paz de que estamos falando, a ordem interna que não colapsa, essa não vem de fora para dentro. E foi exatamente aí que Salomão encontrou algo que mudou a direção de todo o Eclesiastes. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, no meio de toda essa investigação, ele escreve uma frase que parece pequena, mas que carrega uma revolução interna. Não sejas precipitado com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, palavras poucas, mente quieta, presença consciente diante do que é maior do que você. Isso não é apenas conselho espiritual, é um princípio de funcionamento mental. A mente que nunca para de falar, que nunca para de planejar, que nunca para de reagir, que nunca para de se defender e de se justificar, essa mente não consegue escutar. E uma mente que não consegue escutar nunca encontra paz. Porque a paz não é barulhenta. Ela não compete com o ruído. Ela habita o silêncio. E só quem aprende a criar esse silêncio interno consegue senti-la. Salomão estava aprendendo, na dor, o que deveria ter praticado no auge. Que a paz não é o prêmio que vem depois de tudo resolvido. A paz é a condição que você cultiva antes de tudo começar. É a raiz, não o fruto. E quanto mais ele escrevia Eclesiastes, mais ele ia recuperando essa raiz. Mas ainda falta algo fundamental para você entender. Porque até aqui, você conheceu a crise de Salomão. Nas próximas páginas da sua história, você vai conhecer os princípios que ele destilou dessa crise. Os segredos que ele descobriu sobre como a mente humana funciona quando está no seu melhor estado. E o primeiro deles vai te surpreender, porque começa não com o que você precisa adicionar à sua vida, mas com o que você precisa parar de fazer. O que Salomão sabia sobre a mente que nós esquecemos. Você acabou de ver Salomão no fundo. Você viu um homem que tinha tudo e descobriu, da forma mais dolorosa possível, que tudo não era suficiente para produzir paz. E agora começa a parte mais importante deste vídeo. Porque Salomão não ficou no fundo. Ele saiu de lá com algo que nenhuma conquista anterior havia lhe dado: clareza. E dessa clareza nasceram 3 princípios sobre o funcionamento da mente humana, que ele registrou nos seus escritos com uma precisão que ainda hoje não foi superada. Esses princípios não são teoria. São o resultado destilado de uma vida inteira de experiência, erro, observação e retorno. E o primeiro deles começa exatamente onde a maioria das pessoas nunca pensa em começar. O primeiro segredo, a paz, começa onde a comparação termina. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30, Salomão escreveu uma frase que precisa ser lida com atenção total. O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Repara na estrutura dessa frase. Ele não coloca a inveja como uma falha moral menor.
como um defeito de caráter que precisa ser corrigido com um pouco mais de gratidão. Ele usa a imagem mais radical possível: podridão nos ossos. Algo que destrói por dentro, de forma lenta, invisível e progressiva, até que a estrutura inteira entra em colapso. Por que Salomão usou uma imagem tão extrema? Porque ele sabia o que a comparação faz com a mente humana. E ele sabia por experiência própria, não por teoria. Salomão era o homem mais comparado do mundo antigo. Cada rei, cada governante, cada nação ao redor media sua própria grandeza em relação à grandeza de Salomão. A rainha de Sabá fez uma viagem de milhares de quilômetros para ver com os próprios olhos se o que diziam dele era verdade. Ele vivia sob o peso de ser o padrão de comparação de todos os outros. E, ao mesmo tempo, por dentro, ele precisava resistir à tentação de comparar o que tinha com o que outros tinham. O que construiu com o que poderia ter construído. O que era com o que poderia ser. Isso é mais difícil do que parece. A comparação não é apenas um hábito moderno alimentado pelas redes sociais. Ela é um mecanismo primitivo da mente humana. O cérebro humano foi projetado para avaliar, classificar e posicionar. É uma função de sobrevivência. O problema começa quando esse mecanismo sai do contexto de sobrevivência e entra no contexto da identidade. Quando você para de comparar situações e começa a comparar valor. O valor da sua vida com a vida de outra pessoa. O ritmo do seu crescimento com o ritmo do crescimento de alguém que você vê de fora. A sua realidade interna com a realidade externa que os outros exibem. E aqui está o erro fundamental que essa comparação comete. Ela sempre usa dados incompletos. Você se compara com a versão pública de outra pessoa que é sempre parcial, sempre curada, sempre a melhor fatia de uma vida que também tem os seus momentos de colapso, de dúvida e de dor. E você usa como base de comparação a sua versão interna, que inclui tudo: os seus medos, as suas falhas, as suas inseguranças mais íntimas. É uma comparação estruturalmente injusta e ela sempre vai produzir o mesmo resultado: a sensação de que você está ficando para trás. Salomão chamou isso de podridão dos ossos, porque ele entendeu que a comparação não apenas rouba a alegria do presente, ela destrói a capacidade de estar em paz com o que você é e com o que você tem. E uma mente que não está em paz com o presente não consegue construir nada sólido no futuro, porque ela está constantemente drenando sua energia para um lugar que não existe, a vida do outro. O exercício que Salomão propunha era o que podemos chamar de mente ancorada. Uma mente que sabe onde está, que reconhece o que tem, que avalia o seu progresso pela sua própria trajetória e não pela trajetória de ninguém mais. Isso não é conformismo. Não é resignação disfarçada de espiritualidade. É a decisão consciente de medir a sua vida pela régua certa. E a régua certa é sempre a distância entre quem você era e quem você está se tornando. Quando você ancora a sua mente no presente e na sua própria história, algo muito específico acontece. Você para de desperdiçar energia mental com fantasias de comparação e começa a investir essa energia na realidade que está diante de você. E é exatamente aí que a paz começa a ter espaço para existir. Não porque os problemas sumiram, mas porque a mente parou de criar problemas adicionais que não existem, que são apenas subprodutos da comparação constante. Mas ancorar a mente não é suficiente por si só, porque mesmo uma mente ancorada no presente vai se deparar com situações que testam seus limites, pessoas que provocam reações, circunstâncias que empurram para o desequilíbrio. E é aí que o segundo segredo de Salomão se torna absolutamente decisivo. O segundo segredo: a mente em paz não reage, ela responde. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, Salomão escreveu algo que vai completamente contra a lógica do mundo moderno. Melhor é o longânimo do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Pensa no que ele está dizendo. Ele está colocando o autodomínio acima da conquista militar. Está dizendo que governar a si mesmo é uma façanha maior do que governar territórios. Em um mundo que glorifica a ação rápida, a resposta imediata,
A capacidade de reagir com força e velocidade, Salomão aponta na direção completamente oposta. Para entender por que ele chegou a essa conclusão, você precisa conhecer um momento específico da vida dele que revela o que estava acontecendo dentro da sua mente quando ele estava no máximo da sua capacidade de julgamento. Estamos falando do episódio mais famoso do seu reinado, o julgamento das duas mulheres e o bebê, registrado no primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 16, até o versículo 28. Duas mulheres chegam diante de Salomão com um recém-nascido. Ambas dizem que o bebê é seu. Não há testemunhas, não há documentos. Não há como provar objetivamente qual das duas está dizendo a verdade. Do ponto de vista jurídico, é um caso impossível de resolver. E o que Salomão faz? Ele não entra em pânico. Ele não consulta ninguém de forma ansiosa. Ele não reage à pressão emocional da situação. Ele responde. Com uma calma que desconcertou a todos, ele manda trazer uma espada e diz que vai dividir o bebê ao meio, dando uma metade para cada mulher. O que estava acontecendo dentro da mente de Salomão naquele momento não era crueldade, era precisão. Ele estava criando as condições para que a verdade emergisse por si mesma. Ele sabia que a mãe verdadeira nunca suportaria a ideia de ver o filho morrer, enquanto a outra mulher, movida pelo ressentimento e pela mentira, poderia aceitar a solução absurda. E foi exatamente o que aconteceu. A verdadeira mãe cedeu o filho para salvar a sua vida, e Salomão entregou o bebê a ela. Esse julgamento não foi um golpe de genialidade improvisada. Foi o resultado de uma mente que havia desenvolvido a capacidade de não ser controlada pela urgência do momento. Uma mente que, mesmo diante de pressão extrema, conseguia pausar, observar e agir a partir de um lugar de clareza interna, não de reação emocional. A diferença entre reação e resposta é uma das distinções mais importantes que você pode internalizar para a sua vida. A reação é automática. Ela acontece antes de você pensar. É o produto direto do seu estado emocional no momento, da sua história não processada, dos seus gatilhos não reconhecidos. A resposta, por outro lado, é intencional. Ela pressupõe uma pausa, mínima que seja, entre o estímulo e a ação. E é nessa pausa que a sabedoria mora. A neurociência moderna descobriu que o cérebro humano precisa de aproximadamente 3 segundos para que o córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio e pelo julgamento, possa intervir sobre a resposta emocional gerada pela amígdala. 3 segundos. É pouco tempo em termos cronológicos, mas é uma eternidade em termos de impacto. Uma decisão tomada dentro desses 3 segundos, antes do córtex intervir, é quase sempre uma decisão reativa. Uma decisão tomada depois desses 3 segundos tem a chance de ser sábia. Salomão chamou isso de dominar o próprio espírito, e ele colocou esse domínio acima de qualquer conquista externa, porque ele entendeu que uma mente que reage não está sendo governada por você. Está sendo governada pelas circunstâncias. E uma mente governada pelas circunstâncias nunca vai encontrar paz, porque as circunstâncias nunca param de mudar, de pressionar, de provocar. A pausa sagrada não é hesitação, não é fraqueza. É o espaço onde a sabedoria age. E cultivar esse espaço é uma das práticas mais transformadoras que Salomão deixou registrada nos seus ensinamentos. Mas há ainda um terceiro segredo, e este é o mais contraintuitivo de todos, porque ele não fala sobre o que você deve pensar. Ele fala sobre o que você deve recusar-se a pensar. O terceiro segredo, o poder do que você decide não pensar. Existe uma palavra no hebraico que define paz de uma forma que a nossa tradução não consegue capturar completamente. Essa palavra é shalom. Quando falamos shalom, estamos acostumados a pensar em paz como ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de perturbação. Mas o shalom bíblico é muito mais rico do que isso. Shalom significa inteireza, significa completude, significa um estado de alinhamento interno, onde todas as partes de um ser humano estão funcionando em harmonia. A mente, a vontade, as emoções, o espírito. Não é a paz de quem não tem problemas.
É a paz de quem está inteiro por dentro, mesmo quando tudo ao redor está em desordem. Salomão entendia que o Shalom não é um estado que você encontra. É um estado que você protege. E a principal ameaça a esse estado não vem de fora. Vem de dentro, dos pensamentos que você escolhe alimentar, das conversas internas que você escolhe manter, das preocupações que você escolhe ruminar mesmo, quando não há nada a fazer com elas naquele momento. Em Provérbios capítulo 17, versículo 27 e 28, Salomão escreveu: "O que tem conhecimento modera as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito calmo. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por inteligente." Isso vai além do silêncio nas palavras ditas em voz alta. Salomão está falando do silêncio interno, da capacidade de a mente sábia escolher não alimentar determinados pensamentos, não porque eles não existam, mas porque ela reconhece que alimentá-los não produz clareza, produz apenas mais ruído. Aqui está o paradoxo que Salomão compreendeu com profundidade. Você não controla os pensamentos que chegam. Eles chegam. É da natureza da mente humana produzir pensamentos de forma contínua, muitos deles negativos, muitos deles sem fundamento real, muitos deles apenas ecos de medos antigos que a mente insiste em repetir. Você não tem controle sobre a chegada desses pensamentos, mas você tem controle absoluto sobre o que faz com eles depois que chegam. Você decide se vai convidá-los para sentar, se vai alimentá-los, se vai construir narrativas inteiras ao redor deles, ou se vai reconhecê-los e deixá-los passar. Salomão usava a metáfora dos portões da cidade para descrever esse processo. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quando ele fala em guardar o coração, a palavra hebraica para guardar é natsar, que significa vigiar, proteger, montar guarda. Como um sentinela nos portões de uma cidade antiga que decidia quem entrava e quem não entrava. Não era hostilidade com quem ficava do lado de fora. Era discernimento sobre o que era permitido passar para dentro. Aplicar isso à mente significa desenvolver a capacidade de reconhecer quais pensamentos merecem atenção e quais devem ser deixados na porta. O pensamento que te ajuda a resolver um problema real merece entrar. O pensamento que te faz reviver uma dor antiga sem produzir aprendizado, apenas sofrimento repetido, não merece ser alimentado. O planejamento consciente merece atenção. A preocupação obsessiva com cenários que provavelmente nunca vão acontecer não merece o espaço mental que você está dando a ela. Isso não é negação da realidade, é gerenciamento intencional da atenção. E Salomão entendeu que a atenção é o recurso mais precioso que um ser humano possui. Mais precioso do que o tempo, porque o tempo sem atenção é apenas tempo que passa. A atenção é o que transforma o tempo em vida. Que uma atenção constantemente direcionada para pensamentos que drenam, perturbam e dispersam é uma atenção que nunca vai produzir shalom. A disciplina mental de Salomão não era rigidez, era clareza sobre o que merecia espaço dentro de si. E essa clareza é o que produzia a calma que os que conviviam com ele observavam com admiração. Não era calma de quem não sente. Era calma de quem aprendeu a não ser dominado pelo que sente no momento em que sente. Você agora conhece os 3 princípios que Salomão destilou de uma vida inteira, de observação e experiência. A paz começa onde a comparação termina. A mente em paz não reage, ela responde. E a mente sábia escolhe conscientemente o que vai cultivar dentro de si. Mas há algo que você ainda não sabe sobre Salomão, algo que ele próprio viveu, e que transforma tudo o que ele ensinou em algo ainda mais real, ainda mais próximo da sua própria experiência. Porque o homem que descobriu esses princípios também foi o homem que os violou de forma completa. E o que aconteceu quando ele perdeu a paz vai te mostrar algo sobre a natureza humana que nenhum dos 3 segredos anteriores consegue mostrar sozinho. O dia em que Salomão perdeu a paz e o que isso nos ensina. Você acabou de conhecer os 3 princípios que Salomão destilou sobre o funcionamento da mente humana.
e agora precisa ouvir a parte da história que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque é muito mais confortável aprender com os acertos de alguém do que encarar as suas contradições. Mas é exatamente nas contradições de Salomão que está a lição mais poderosa de toda a sua vida. A lição que nenhum provérbio, nenhum julgamento sábio e nenhuma construção monumental consegue ensinar. A lição que só a queda ensina. No primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a narrativa sobre Salomão muda de tom de forma abrupta. De repente, o texto que vinha descrevendo glória, sabedoria e prosperidade começa a registrar algo completamente diferente. Salomão, o homem que havia pedido sabedoria a Deus, o homem que havia construído o templo mais glorioso da história de Israel, o homem cujas palavras sobre a paz mental ainda ecoam 3.000 anos depois, esse homem havia se desviado. Havia permitido que o seu coração fosse partido ao meio. E o texto bíblico usa uma expressão muito precisa para descrever o que aconteceu. O seu coração não era mais pleno para com o Senhor seu Deus. Coração não pleno, coração dividido. Essa é a expressão que Salomão passou a vida ensinando os outros a evitar, e que ele próprio acabou vivendo. E antes que você pense que isso é apenas um problema de fidelidade religiosa, de desvio espiritual no sentido estrito, precisa entender o que um coração dividido faz com a mente humana. Porque é algo que você provavelmente já sentiu, mesmo que nunca tenha colocado esse nome. Um coração dividido é uma mente que quer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. É a mente que quer a paz do alinhamento interno, mas também quer alimentar o que destrói esse alinhamento. É a mente que sabe o caminho certo, mas escolhe o caminho conveniente. É a mente que ensina uma coisa na vida pública e vive outra coisa na vida privada. Essa divisão não é apenas moral, ela é psicologicamente devastadora, porque a mente humana não consegue sustentar indefinidamente a contradição entre o que acredita e o que pratica, sem pagar um preço enorme em forma de ansiedade, de vazio e de perda de paz. As mulheres estrangeiras mencionadas em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, não eram apenas um problema de relacionamento, eram o símbolo de um processo de fragmentação interna que foi acontecendo de forma gradual, quase imperceptível. Salomão não acordou um dia e decidiu abandonar tudo o que havia aprendido. Isso nunca acontece assim. A fragmentação interna é sempre lenta, é feita de pequenas concessões, de compromissos que parecem inofensivos individualmente, de desvios sutis que só revelam a sua extensão real quando você olha para trás e percebe o quanto se afastou do ponto de partida. E aqui está o que isso tem a ver com você. Não estou falando de esposas estrangeiras e ídolos de pedra. Estou falando do princípio subjacente, que é universal e atemporal. Pensa nas áreas da sua própria vida onde existe uma divisão parecida, onde você sabe uma coisa e faz outra, onde você tem clareza sobre o que seria o caminho certo, mas continua fazendo escolhas que contradizem essa clareza, onde você fala de paz para as pessoas ao redor e por dentro está em guerra consigo mesmo. Essa pergunta não é uma acusação. É um convite para o mesmo tipo de honestidade que Salomão praticou quando escreveu Eclesiastes. Porque a capacidade de olhar para a própria contradição sem fugir dela é o primeiro passo em direção ao que os hebreus chamavam de techuvá, que significa retorno. Não arrependimento no sentido de autopunição, mas retorno ao ponto de onde você se afastou. Um movimento de volta para o centro. A grande ironia da vida de Salomão é que ele continuava sendo sábio enquanto se perdia. Ele continuava proferindo julgamentos precisos, continuava sendo admirado pelas nações, continuava sendo citado como referência de sabedoria. Por fora, o rei ainda funcionava. Por dentro, o homem estava se fragmentando. E isso é possível porque os seres humanos têm uma capacidade extraordinária de compartimentalizar, de manter uma versão de si mesmos funcionando em público, enquanto outra versão está em colapso em privado. Mas a compartimentalização tem um limite. Sempre tem. E quando Salomão chegou nesse limite, algo aconteceu que é, talvez, o ato mais corajoso de toda a sua vida. Ele parou de fingir.
Ele sentou e começou a escrever Eclesiastes com uma honestidade que não tem paralelo em quase nenhuma outra parte das Escrituras. Ele não escreveu para justificar as suas escolhas. Não escreveu para explicar os seus erros de forma que soassem menos graves. Ele escreveu a verdade, toda ela, incluindo as partes que o faziam parecer contraditório, perdido e humano, que é exatamente isso que transforma Eclesiastes de um livro difícil em um livro libertador. Porque quando você lê um homem com a reputação de Salomão, admitindo que tentou tudo e descobriu que tudo era insuficiente, sem o alinhamento interno correto, você recebe permissão para fazer o mesmo. Para parar de fingir que está bem quando não está. Para parar de acumular conquistas na esperança de que uma delas finalmente produza a paz que você está buscando. Para ser honesto sobre o ponto em que está e começar a partir daí. A queda de Salomão não é o fim da sua história. É o momento mais humano dela. É o momento em que o homem mais sábio do mundo prova que sabedoria não é imunidade contra o erro. É a capacidade de retornar depois de errar. E o retorno de Salomão não foi uma volta gloriosa e dramática. Foi silencioso, interno, escrito num pergaminho, uma palavra por vez, enquanto ele reconciliava o que sabia com o que havia vivido. O coração dividido que havia roubado a sua paz foi gradualmente sendo reconstituído na medida em que ele escrevia, na medida em que ele recuperava a honestidade consigo mesmo, na medida em que ele parava de tentar sustentar a contradição e começava a caminhar de volta para o alinhamento interno que havia perdido. E o que ele descobriu nesse processo de retorno é o que está registrado nas páginas finais de Eclesiastes, a conclusão mais antiga do mundo sobre onde a paz verdadeiramente mora, que você está prestes a ouvir essa conclusão agora. Depois de tudo, o que Salomão descobriu. Você acabou de ver Salomão no momento mais humano de toda a sua história. Você viu um homem que sabia o caminho e mesmo assim se perdeu. Que ensinava a paz e mesmo assim a perdeu. Que tinha tudo e mesmo assim ficou vazio. E agora você vai ouvir o que ele descobriu quando parou de fugir de si mesmo e voltou para o único lugar onde a paz sempre esteve esperando por ele. Essa descoberta está registrada nas últimas linhas de Eclesiastes. E é a conclusão mais honesta, mais corajosa e mais libertadora que uma mente humana já colocou em palavras. Depois de tudo que Salomão testou, depois de toda a riqueza, todo o prazer, todo o conhecimento, toda a construção, toda a glória e toda a queda, ele chegou ao final do livro e escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Uma frase que muita gente lê rapidamente sem perceber o peso extraordinário que ela carrega. Ouçamos a suma de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A soma de tudo. Depois de uma vida inteira de experimentos, de investigações, de conquistas e de fracassos, Salomão condensou toda a sua sabedoria em uma única direção. Não em uma técnica, não em uma metodologia, em um posicionamento. Uma orientação interna fundamental. Mas é preciso entender o que Salomão quis dizer com temer a Deus, porque essa expressão é frequentemente mal interpretada. No contexto hebraico, o temor de Deus não é medo no sentido de terror ou pavor. É reverência. É o reconhecimento consciente de que existe algo maior do que você e que viver em alinhamento com esse algo maior não é uma restrição à sua liberdade, mas a condição da sua paz. É a postura de um ser humano que sabe o seu lugar no universo, sem se diminuir e sem se inflar além do que é real. Quando Salomão chegou a essa conclusão, ele não estava chegando ao fim de uma busca frustrada. Estava chegando ao fim de um longo desvio e retornando ao ponto de partida. Porque essa era exatamente a postura que ele havia demonstrado naquela noite em Gibeão, quando era jovem e acabara de receber o trono. Naquele momento, ele havia reconhecido os seus limites, reconhecido a grandeza daquilo que estava além de si mesmo e pedido ajuda para ser capaz de servir bem. Essa humildade era o seu alinhamento original. E o que Eclesiastes documenta é a jornada de um homem que perdeu esse alinhamento e o encontrou de volta, transformado pela experiência de tudo o que havia vivido entre os dois momentos.
Há uma distinção que Salomão tornou impossível de ignorar depois dessa jornada inteira. Existe a paz que o mundo oferece e existe a paz que ele descobriu no retorno. A paz que o mundo oferece é sempre condicional. Ela diz: quando tudo estiver resolvido, você poderá ter paz. Quando os seus problemas acabarem, você vai descansar. Quando você conquistar o suficiente, quando você for reconhecido o suficiente, quando você finalmente se sentir seguro o suficiente, então a paz será possível. Salomão testou essa paz em todas as suas formas e descobriu que ela não existe. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a paz condicional é uma contradição em si mesma. Uma paz que depende de circunstâncias externas não é paz, é trégua, e toda trégua termina. A paz que ele encontrou no retorno é diferente em sua natureza. Ela não é conquistada, é recebida. Não é produzida pelo esforço, é o resultado do alinhamento. Quando você para de viver em contradição consigo mesmo, quando o que você pensa, o que você faz e o que você acredita começam a apontar na mesma direção, algo acontece internamente que não tem explicação puramente racional. Uma quietude que não depende de condições externas. Uma estabilidade que permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Uma capacidade de estar presente na própria vida sem ser destruído por ela. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa frase ressoa com uma profundidade específica quando você a ouve depois de ter percorrido toda a jornada de Salomão, porque é exatamente a mesma distinção que Salomão descobriu no fim de Eclesiastes. Uma paz que não é dada como o mundo a dá. Uma paz que não depende de condições favoráveis para existir. Uma paz que permanece mesmo quando o coração tem razões para se turbar. Salomão passou a vida inteira buscando o que Jesus ofereceu em uma única frase. E o que isso nos diz é que a sabedoria mais antiga do mundo e a revelação mais profunda do Novo Testamento apontam para o mesmo lugar. A paz não mora nas circunstâncias, não mora nas conquistas, não mora no conhecimento acumulado, não mora no prazer, na riqueza, no poder ou no reconhecimento. Ela mora no alinhamento interno entre quem você é, o que você faz e aquilo em que você crê. Esse alinhamento não é um estado permanente que você atinge uma vez e mantém para sempre sem esforço. É uma prática diária. É uma escolha que se renova a cada manhã, a cada decisão, a cada momento em que você é tentado a se comparar, a reagir sem pensar, a alimentar pensamentos que deveriam ficar do lado de fora dos portões. A paz não é um destino onde você chega e para. É um caminho que você percorre, e percorrê-lo é em si mesmo o ato de ser livre. Talvez a descoberta mais profunda que Salomão deixou registrada não seja nenhum dos provérbios específicos, nenhum dos julgamentos famosos, nenhuma das construções monumentais. Talvez a descoberta mais profunda seja esta: a sabedoria mais alta não é saber mais. É aprender finalmente a descansar da comparação, a descansar da reação impulsiva, a descansar do ruído interno que você mesmo alimenta, a descansar da perseguição incessante de algo que sempre parece estar um passo além do seu alcance, e a descobrir que o que você estava procurando estava dentro de você o tempo inteiro, esperando apenas que você parasse o suficiente para encontrá-lo. O que você vai fazer com isso hoje? Você percorreu uma jornada inteira neste vídeo. Não foi uma jornada de informação. Foi uma jornada de reconhecimento. Porque tudo o que você ouviu aqui sobre Salomão, sobre a mente dispersa, sobre o coração dividido, sobre a busca incessante por paz nas coisas erradas, tudo isso não era apenas a história dele. Era um espelho. E o que você viu nesse espelho, só você sabe com exatidão. Você viu um homem que tinha tudo e descobriu que tudo não era suficiente. Você viu a mente humana descrita com uma precisão que 3.000 anos não tornaram obsoleta. Você viu 3 princípios que não são teoria, são práticas que mudam o funcionamento interno de quem decide levá-las a sério.
Você viu a queda de um grande homem não como um motivo de julgamento, mas como um convite à honestidade sobre as suas próprias contradições. E você viu o retorno, a conclusão mais antiga do mundo sobre onde a paz verdadeiramente mora. Agora vem a parte que nenhum vídeo pode fazer por você, porque o conhecimento que fica apenas na cabeça não transforma nada. O que transforma é o conhecimento que desce do intelecto para as escolhas diárias, para os hábitos da mente, para a forma como você reage quando é provocado, para o que você decide alimentar dentro de si quando ninguém está olhando. Por isso quero te deixar com um desafio concreto. Apenas um. Não uma lista de 10 coisas para mudar na sua vida a partir de amanhã. Apenas uma prática, simples, direta, baseada no que Salomão ensinou. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você sentir a mente acelerando em direção à comparação, à reação impulsiva ou ao ruído interno que não produz nada de construtivo, pare, respira e faz uma única pergunta para si mesmo. Esse pensamento está me aproximando ou me afastando do alinhamento interno que eu quero ter? Não é uma pergunta complicada, mas é uma pergunta honesta. E a honestidade, como Salomão nos mostrou, é sempre o ponto de partida do retorno. Você não precisa ser perfeito nisso. Salomão não foi. Nenhum de nós é. Mas a diferença entre uma mente que encontra paz e uma mente que continua procurando paz nos lugares errados não é a ausência de falhas. É a disposição de retornar, de reconhecer quando se afastou do centro e de dar um passo de volta sem drama, sem autopunição, com a mesma honestidade quieta que Salomão demonstrou quando se sentou para escrever Eclesiastes. A sabedoria mais antiga do mundo não está guardada em museus, não está trancada em pergaminhos inacessíveis. Ela está viva, disponível, falando diretamente para a realidade que você vive hoje, com os desafios que você enfrenta hoje, com a mente que você traz para cada novo dia. E ela diz com a clareza de quem já viu tudo e testou tudo, que a paz que você está buscando não está na próxima conquista. Está na decisão, tomada agora, de guardar o seu coração com toda a diligência. Porque dele procedem as fontes da vida. Encerra aqui com uma oração, e ela é simples porque as orações mais poderosas sempre são. Senhor, dá-nos o que Salomão pediu naquela noite em Gibeão. Não riqueza que passa, não glória que se apaga, não poder que fragmenta quem o carrega. Dá-nos um coração que entende, uma mente que descansa, uma vida que não precisa de tudo para estar em paz. Que o que foi ensinado aqui não fique apenas como conhecimento, mas se torne caminho. Passo a passo, dia a dia, escolha a escolha. Amém. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se ele nomeou algo que você sentia, mas não conseguia articular, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Deixa o teu comentário abaixo dizendo qual dos princípios de Salomão falou mais diretamente para a tua vida neste momento. E se você ainda não conhece os outros vídeos deste canal, este é o momento certo para começar. Porque a jornada que começou aqui tem muito mais a revelar. A paz seja contigo.